O segundo livro das Crônicas, capítulo 20, narra que Josafá teve medo quando soube que os amonitas e moabitas vinham em grande número pelejar contra ele, e se pôs a buscar ao Senhor, estabelecendo um jejum em toda Judá. E ele disse assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá era filho do rei Asa, o qual fizera o que era reto aos olhos de Deus, porque andara em seus caminhos. Mais atrás, a partir do capítulo 11 do primeiro livro dos Reis, vimos que a ira de Deus se voltou contra Salomão pela sua desobediência. Eis que caíra em idolatria e se prostrara diante dos falsos deuses de suas mulheres estrangeiras, quebrando a aliança que fizera com o Senhor. A partir daí, Deus resolveu dividir o reino de Israel para retirá-lo do domínio dos descendentes de Davi, o que ocorreu no reinado de Roboão, filho de Salomão, após ele decidir aumentar o jugo que pesava sobre o povo, quando este lhe pedira clemência. As tribos de Israel então se dividiram, formando o reino do norte, que passou a ser chamado de Israel, e reino do sul, que passou a ser chamado de Judá, sendo que apenas as tribos de Judá e de Benjamim ficaram sob o comando do filho de Salomão e foram resguardadas para os descendentes de Davi, para cumprir-se a promessa de Deus de que de Judá viria o Salvador, como de fato ocorreu. O rei Josafá, que clama a Deus nessa passagem bíblica, era rei de Judá, do Reino do Sul, que se encontrava sob ameaça de invasão de outros povos. Meus irmãos, essa palavra, mesmo passado tanto tempo, abre para nós, no dia de hoje, um grande tesouro e nos revela as maravilhas da parte do nosso Deus. Deus é Deus desde sempre, e Ele não sofre sombra de variação, reunindo em si toda a força, todo o poder, toda a ciência e a dominação sobre todas as coisas. E Ele é fiel à sua palavra, aos que andam em seus caminhos, aos que o recebem como Pai, guardando e observando os seus ensinamentos e andando em amor e em temor em sua presença. Josafá era assim, e naquele momento de apuro, a Bíblia diz que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Nós também fazemos isso, embora muitos só se lembrem de erguer os olhos a Deus na hora da aflição, do perigo e da doença, se esquecendo que Ele existe quando tudo está bem. Nessa hora se desesperam e correm para Deus, querendo a resposta dos céus, na hora e no ato,
em entrega express, como se Deus fosse o seu office boy e entregador de graças e milagres. E se isso não acontece, muitos ainda passam a guardar desconfiança e raiva de Deus em seus corações. Mas Josafá conhecia o Senhor, porque vivia em sua presença. E em seu clamor, vai expondo a grandeza de Deus e reconhecendo que só Ele tinha poder para os livrar daquele perigo e da derrota iminente. Expõe a situação e clama pela intervenção do Senhor. O mundo vive no momento atual uma situação de grande perigo e flagelo em que o mal, corporificado num vírus, adentra as cidades e as casas para roubar a alegria, os planos, o sustento, a visão, a saúde e a vida das pessoas. Muitos de nós estão sendo assolados pelo desemprego, pela escassez de recursos, pelas portas que estão se fechando, pela desarmonia familiar, pela tristeza, pela depressão, pela doença, pela perda de um ente querido e pela desesperança. Devemos atentar para o exemplo que Josafá nos deixou. Ele não se curvou diante da adversidade, nem se entregou ao desespero. Também não saiu translocado para buscar socorro em amigos, em falsas doutrinas e em falsos deuses. Ele sabia que somente Deus, o Eterno e Todo-Poderoso, poderia livrar a Judá das mãos dos inimigos. Nesse momento, peçamos ao Senhor que fortaleça a nossa fé. Ergamos os olhos para o alto, coloquemo-nos diante do Senhor com o coração quebrantado. Rasguemos a nossa intimidade e reconheçamos que somente Ele é Deus e que somente de suas mãos pode nos vir o socorro. Salmo 121. E como Josafá, engrandeçamos ao Senhor. Não és tu, Deus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Reconhecemos que na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Assim como Josafá expôs a injusta ofensa que estava sofrendo, exponha ao Senhor a sua dificuldade com sinceridade e com pureza de coração, crendo, sem deixar entrar sombra de dúvida, de que Ele é poderoso e que virá em seu socorro. É preciso se aproximar do Senhor com humildade, abrir para Ele o seu coração, esvaziar-se de si mesmo e se arrepender dos erros cometidos e dos caminhos trilhados longe da sua presença e contrários aos seus ensinamentos. Aceitar como verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se encarnou e veio ao mundo cumprir o desígnio de amor do Pai, que Ele morreu na cruz em nosso lugar para pagar o nosso pecado e que ressuscitou e está vivo junto ao Pai. Que por seu sacrifício, Ele, Jesus Cristo, nos libertou do pecado e da morte eterna, nos concedendo a graça de sermos chamados filhos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aceite sua condição de filho e de filha de Deus e tome a posição de herdeiro de suas promessas, de alguém que está renunciando ao seu velho eu, que está sendo resgatado de uma vida de engano e de escuridão para a maravilhosa luz de Deus, de alguém que está nascendo de novo em espírito e em verdade para uma nova vida em Cristo Jesus. Coloque-se completamente dependente do Senhor. Entregue a Ele a sua ansiedade, o seu medo, a sua aflição e deixe entrar em seu coração a verdade de que você é merecedor e merecedora das bênçãos, dos cuidados e das graças que o Pai reservou para os filhos e se abra para recebê-los. Naquele tempo, Josafá fez menção em seu clamor ao fato de terem edificado um santuário ao nome do Senhor, sendo aquele o local em que deveriam orar, adorar e apresentar suas petições, e de onde seriam ouvidos na hora da angústia.
Mas estamos vivendo o tempo segundo a palavra que Jesus deu à mulher samaritana em João capítulo 4, quando ela questionou sobre o lugar em que deveriam adorar. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Verso 21. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verso 23. Deus é espírito. Verso 24. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta aos Coríntios 3,16. Isso é maravilhoso. Vivemos o tempo da graça, porque Jesus Cristo, por seu sacrifício, abriu para nós acesso direto ao Pai. E se Deus é Espírito, e se somos o templo e a morada do Deus Altíssimo, podemos estar em permanente comunhão com Ele em todo tempo e lugar. Tenha liberdade para falar com seu Pai, para elevar a Ele palavras de adoração e também para apresentar-lhe as suas necessidades. Como disse Josafá, em nós não há força para resistirmos a esse grande mal que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós também, por nós mesmos, não temos força para fazer oposição a essa adversidade que veio sobre nós, para abrir as portas que se fecharam, para ultrapassar esse mar de dor e de dificuldades e para vencer essa enfermidade. Também nós, por nós mesmos, não sabemos o que fazer. Mas nossos olhos estão postos em Ti, de onde nos virá o socorro, a provisão, a libertação, a cura, o renovo e a vida em abundância. Nossa confiança está no Senhor, porque a Sua palavra nos assegura que em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Romanos 8,37. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém.